Fala pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje eu quero trazer para você um pouco do momento de oração. O que é oração na vida do cristão e quais pontos nós temos que ter para estabelecer a comunicação com Deus. Como é que facilita a sua vida como orador, como alguém que fala a Deus, como alguém que busca de Deus? Em primeiro lugar, eu queria que você curtisse e compartilhasse o vídeo. E a oração, amados, ela é nada mais, nada menos do que praticar a oratória com alguém. É falar com Deus, é falar com Jesus, com o Espírito Santo, esperando um retorno, esperando uma resposta dele. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a oração ela é um dos 3 pilares ali do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 18. Jesus ele diz que tem 3 atividades que o cristão faz. A primeira é dar esmolas, ou seja, ajudar o próximo. A segunda é orar e a terceira é jejuar. Então, o cristão que não faz uma dessas atividades, ele está com um risco de desviar. Ele vai conseguir trazer para ele alguns problemas espirituais. E a oração, ela é aquilo que recebe mais atenção de Jesus. De Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 16, até o 15, perdão, Jesus vai falar da oração e vai dar o exemplo da oração do Pai Nosso. E por receber maior atenção, eu creio que sem a oração nós somos incapazes de fazer boas obras e também não temos proveito nenhum no nosso jejum. Então, alguns pontos para você poder facilitar a sua vida de oração aí no seu dia a dia, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja, na sua família, que são 5 pontos: o arrependimento ou a confissão, a ação de graças, o louvor, a petição e a intercessão. Em primeiro lugar, o arrependimento, que é nada mais, nada menos do que a confissão dos seus pecados. Você vai nomear os seus pecados diante de Deus e vai confessá-los. Davi, ali no Salmo de capítulo 51, após cometer ali vários pecados contra a sua própria família e a sua vida e o adultério com Batseba, ele vai confessar o seu pecado ao Senhor após ser exposto pelo profeta Natan através de profecia. E ele vai dizer para Deus perdoar o pecado dele e lavá-lo, deixá-lo remido, deixá-lo limpo como a neve. Então vemos que Davi ele confessou o seu pecado. Nós devemos confessar nossos pecados, amados. Lá em 1 João capítulo 2, do versículo 1 e 2, o apóstolo João vai dizer que nós temos um advogado fiel e capaz de perdoar os nossos pecados. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o 16, ele vai afirmar para nós que nós temos um sumo sacerdote que ele é muito eficiente, porque em tudo ele foi tentado e não pecou em nada, e é por isso que ele é capaz de nos defender no tribunal da glória. É Jesus. Aqui não fica a ideia de que você pode pecar à torto e à direito, mas que você sempre volte ao Senhor, sempre volte a buscar a Deus quando você tropeçar, quando você cair. Arrependa-se, confesse seu pecado e tente ao máximo deixá-lo. Lute contra ele com todas as suas forças. A segunda coisa é o louvor, engrandecer o nome de Deus. E aqui eu vou citar Davi novamente, porque ele é um homem que tem um atributo do louvor a Deus em maior escala das Escrituras Sagradas. Ali em Salmo capítulo 18, do versículo 1 até o 50, você vai acompanhar uma oração extraordinária de Davi, que ele abre a oração dizendo: eu te amo, Senhor, tu és a minha fortaleza, a minha rocha, o meu rochedo, o meu baluarte. O meu castelo, a minha defesa, a minha proteção. Eu invoco ao Senhor e eu fico livre dos meus inimigos. Então Davi, ele sabia elogiar, ele sabia exaltar a Deus. Por exemplo, quando nós vamos trazer para uma realidade, para uma família, os filhos, eles têm que prestar contas ao seu pai. E há algumas coisas que eu, como pai de família, eu creio que é benéfico ao pai escutar. Por exemplo, elogio dos seus filhos. Toda vez que um pai ou uma mãe escuta um elogio dos filhos, ele se sente bem. Ele sente que está realizando a sua tarefa de pai e de mãe de uma maneira correta. E eu creio que Deus também se sinta bem quando nós elogiamos Ele de maneira verdadeira. Quando nós relatamos a Ele aquilo que nós sentimos em relação a Deus, que é a exaltação, que é o louvor. Vou dar um exemplo para você da palavra aleluia. Quando nós dizemos aleluia, em hebraico significa louvado seja Yahvé, ou louvado seja Deus. Então, toda vez que exclamamos aleluia, estamos dizendo Deus seja louvado, que o louvor seja dado a Deus. Então, o louvor, entoar o louvor a Deus, ele é necessário. Ele é indispensável na oração.
Quando Jesus diz assim, santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Jesus está exaltando Deus, está dizendo que Deus está acima de todos e que o seu nome, a sua grandeza é santa, ela é inabalável, ela é intocável. E terceiro ponto, a ação de graças. O que é a ação de graças? É agradecer, ter um coração grato, meus amados irmãos. Quando Jesus ele vai multiplicar os pães, ali na primeira multiplicação, a palavra de Deus vai dizer que ele pegou os pães e os peixes, levantou-os ao céu e deu graças. Ele agradeceu. E Deus em seguida multiplicou aquela quantidade de pães ali ao infinito, a ponto de alimentar 5.000 homens, né? E muito mais mulheres e crianças. Nós conhecemos bem essa passagem. Então, você fazer uma lista pelo que você é grato, pelo que você conquistou na presença de Deus e agradecer e ter um coração grato e exclamar a Deus o seu louvor por aquilo que Ele fez na sua vida e tem feito, é indispensável na sua oração. Jesus, ele mostra muito bem isso nessa passagem, quando ele multiplica os pães, ele dá graças. E também quando ele vai ali para a oração do sacerdócio, em João capítulo 17, ele diz, Pai, graças eu te dou. Então, você agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. Salmo 25, ele diz, louvarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. O Senhor tem tirado, tem livrado os meus pés da rede. Eu caí no lamaçal e Deus me removeu dele. Agradecer a Deus é de supra-sumo na sua oração, é necessário. Você precisa agradecer a Deus. Quem tem um coração grato recebe bênção. Quem tem um coração mais grato, ele vive com menos peso, ele vive com menos agonia no seu coração, ele é mais feliz, ele é menos entediado, ele é mais produtivo na obra de Deus. Então o coração grato é indispensável para permanecer diante do Senhor. Em quarto ponto, eu gostaria de você refletisse nisso aqui, porque a intercessão, ela é necessária. O quarto ponto é intercessão. O que é interceder por alguém? É colocar-se no lugar de outro para defendê-lo diante de um tribunal. Quando você vai orar por alguém, pedir a Deus para entrar na causa de alguém, você está fazendo aqui uma intercessão, você está se colocando no lugar do outro, você está advogando no lugar de alguém. A Bíblia vai usar essa palavra, você está advogando, você está intercedendo. Êxodo capítulo 32, a Bíblia vai relatar para mim e para você que Israel havia feito um bezerro de ouro, né? Colocado Arão contra a parede, ele fez um bezerro de ouro e colocou no lugar do Senhor. E no versículo 10 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus ficou muito irado com aquele povo e mandou Moisés retornar, porque Deus queria eliminar aquele povo. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 32, do 11 ao 14, que Moisés, ao invés de começar a fazer aquilo que Deus tinha ordenado, ele se dobrou no chão e começou a interceder pelo povo de Israel, a defender aquele povo diante de Deus. Mesmo que aquele povo não tivesse defesa, Moisés ele foi defender aquele povo diante de Deus, de Jesus. E a Bíblia diz que Deus concordou com Moisés e abençoou Moisés para continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, a intercessão deu certo. Gênesis capítulo 18, a Bíblia vai dizer que o justo Ló vivia em Sodoma e Gomorra, uma cidade vendida, atolada no pecado. E a Bíblia diz que Deus, Yahvé, encontrou-se com Abraão e disse que destruiria Sodoma e Gomorra. E Abraão, por um instante, ele começa a defender Ló diante de Deus e diz, Senhor, haverá ali 50 justos, o Senhor Deus vai destruir a cidade? Deus diz não. Aí ele diz, e 40? E Deus diz não. E 30? E Deus diz não. E se tiver somente 10, Senhor? Deus diz não, certamente não destruirei. Então a Bíblia diz que os anjos do Senhor foram até Sodoma e Gomorra buscar Ló e a sua família. E a palavra de Deus que salvou ele, diz que salvou-se ele e as suas duas filhas. A sua mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela amou mais o pecado do que a Deus. Mas a palavra de Deus diz que a intercessão de Abraão teve sucesso. A intercessão de Abraão, ela foi milagrosa. E é aqui que está a situação. Interceder por aquelas pessoas que você ama. Aquelas pessoas que você sabe que não conhecem o Evangelho. Aquelas pessoas que são inimigas de Deus. Colocar elas diante do Senhor. Aquelas pessoas na sua família que te perseguem. Aquelas pessoas na sua família que não conhecem a Jesus. Que não querem nada de bom com Deus. Que levam a vida leviana. Você precisa interceder por elas. Lá se eu não estou enganado, em Efésios no capítulo 1, do versículo 15 até o 23, e também no capítulo 3, do 14 ao 21, se eu não estou enganado, Paulo ele faz duas orações
de intercessão pelos efésios. Uma para que eles continuem permanecendo em Deus e outra para que eles conheçam a benfeitoria do amor de Deus, o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Então é necessário interceder, é necessário colocar-se diante de pessoas, né, e defendê-las diante de Deus. Um último exemplo é João capítulo 17, a oração do sacerdócio, né, do capítulo 17, versículo 1 até o último versículo. A Bíblia vai dizer que Jesus intercedeu por ele, pelos seus discípulos que estavam com ele, por aqueles que iam crer e também por nós que vivemos no final dos tempos. Então a oração de Jesus, ela vale até os dias de hoje. Ele continua intercedendo por nós até o dia em que ele retornar. Amém? E por último, e não menos importante, claro, a petição. A petição é você pedir aquilo que você precisa. Lembrando que, como diz Tiago no capítulo 4, nós pedimos e não recebemos porque usamos mal, temos más intenções para pedir as coisas a Deus. Então eu queria deixar aqui algumas ressalvas sobre a petição. Peça aquilo, conforme está lá em Mateus no capítulo 7, que venha a instituir coisas para o reino de Deus. Por exemplo, Salomão, a Bíblia diz lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, se eu não me engano, no capítulo 3 ou capítulo 4, que Salomão pediu sabedoria ao Deus Yahvé para guiar o povo. E a Bíblia diz que Deus concedeu sabedoria, muitos anos, um tempo de paz, riqueza e muita glória para aquele homem, de tal maneira que nunca houve um homem naquele tempo como Salomão. Ele foi único naquela era. Então Deus, ele não só deu aquilo que Salomão pediu, porque ele pediu de maneira sábia, de maneira entendível, de maneira que ele raciocinou, ele não possuía a capacidade de governar aquele povo, e ele elegeu que a sabedoria seria a melhor coisa para ele pedir para Deus. E a Bíblia diz que Deus concedeu a sabedoria e milhares de coisas a mais para ele. Também poderia dizer aqui sobre alguns milagres, alguns indivíduos na palavra de Deus que pediram coisas extraordinárias. Por exemplo, em Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 10, a Bíblia vai dizer que os amorreus lutavam contra os israelitas e Josué ele começou a orar pedindo para que Deus estendesse o tempo do dia até que os israelitas vencessem os amorreus. Então a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou entre Gibeon e Aijalon, né, são os lugares de Israel. Ele parou no meio do círculo dele, no meio do pouso deles, o sol parou, travou o sistema solar e ali o povo de Israel conseguiu destruir os inimigos, né? Um milagre de maneira extraordinária, muito grande, muito absurdo, né? As pessoas ficam muitas das vezes impressionadas com o Mar Vermelho, mas é porque elas não sabem o tamanho da energia cinética que é necessário para travar aí o espaço, né? Os planetas, o sistema solar por inteiro, por algumas horas. Então ele conseguiu parar o tempo, parar o funcionamento dos planetas, né? A rotação planetária através da sua oração. Parece conversa de doido, mas a Bíblia afirma que ele fez isso pela fé. Pela fé ele conseguiu romper as barreiras do espaço. E também poderia dizer aqui sobre o rei Ezequias, rei de Judá, que aos 39 anos ele recebeu ali, se você for em Isaías capítulo 38 e 39, vai dizer que ele recebeu a sentença de morte, né? Que ele morreria, ele ficaria doente, ele morreria aos 39 anos. E a Bíblia diz que ele virou para o lado e ele começou a orar e a clamar a Deus. E a Bíblia diz que o profeta voltou até ele e disse: olha, viverás mais 15 anos e eu vou te livrar de todos os seus inimigos. Então a petição, você vai pedir aquilo que você precisa, né, para aquele dia, para aquele tempo, para aquele momento, para aquela circunstância, como está escrito lá na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Pedir para ser livrado de Satanás também é uma petição muito importante. Então não se esqueça disso. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, deixa aí o seu testemunho e que Deus possa te abençoar grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo.